É melhor escrever à mão ou digitar? Será que é mesmo verdade que a ciência comprovou que escrever à mão é melhor? A galera que gosta do digital aponta que é mais rápido, mais prático digitalizar. A gente está cada vez mais digitalizados aí, né, no mundo atual. E quem é da turma do papel muitas vezes cita um artigo científico. O título do estudo fala: a caneta é mais poderosa que o teclado. Vantagens de escrever à mão em vez de digitar. E por isso a gente leva a pensar que, bom, então é isso, né? Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado e acabou-se. Mas se a gente olha um pouquinho mais de perto o estudo, a gente vê que não é tão preto e branco assim não. E por isso nesse vídeo aqui o intuito não é te falar qual que é o certo e qual que é errado, mas sim te fazer pensar e refletir qual que é o melhor para você na sua situação de vida atual. A gente vai falar um pouquinho sobre esse estudo, as métricas que ele usou e as conclusões que os autores chegaram. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens dos dois casos, tanto do papel quanto do computador, e também vou te propor algumas soluções para amenizar as desvantagens dos dois casos. Depois te passo alguns pontos para você levar em consideração na hora de escolher o melhor para você e te conto como que é a minha abordagem, como que eu faço atualmente. Então vamos lá? Oi, eu sou a Nani Serrão, ou Nani Big Mountain, e aqui a gente dá um passeio por vez para uma vida mais alinhada com a gente. E a gente faz isso através da nossa organização pessoal, organização dos nossos afazeres, da nossa rotina e do nosso conhecimento. Bom, então vamos lá para o estudo. Esse estudo da autora Müller e do Oppenheimer, da Universidade de Princeton, usou 4 métricas, 4 critérios para avaliar se é melhor fazer anotação escrevendo no papel ou digitando. E os critérios foram quantidade de anotação, qualidade das anotações, retenção das informações e desempenho na prova. E resumindo, o que eles descobriram avaliando esses 4 critérios é que os digitadores, eles digitam mais, eles conseguem, né, maior quantidade de anotações do que quem escreve à mão. Porém, a qualidade é inferior, a retenção foi maior entre quem escreveu à mão e o desempenho da prova também. Porém, contudo, entretanto, uma coisa que é muito importante a gente falar aqui é que o desvio padrão foi alto em todas as métricas. E o que isso significa? Um desvio padrão alto significa que os dados estão dispersos, não são regulares, não são homogêneos. Significa que apesar da maioria dos digitadores terem sido mais rápidos e coletando mais informações, os escritores rápidos do grupo foram mais rápidos do que os digitadores lentos do grupo. E assim como a maioria das pessoas que escreveram à mão produziram mais qualidade nas anotações ou reteram melhor as informações, muitos digitadores também atingiram isso, e muitos deles melhores do que escritores. Tá, e aí então, né? Então quer dizer, a gente não pode tirar nada disso, tudo depende, não levou isso para lugar nenhum? Bom, tem uma informação que eu achei bem interessante. Por exemplo, a qualidade da anotação, eles avaliaram com se a pessoa transcreve exatamente o que a pessoa estava ouvindo ali naquela aula, tal, ou se ela escreve com as próprias palavras. Porque se você só transcreve, mesmo que você colete muita informação, é uma atividade passiva ali, você não está realmente absorvendo aquilo, isso até pode, inclusive, influenciar, né, na retenção, no seu desempenho da prova. Então, o que eu tiro de aprendizado disso é que não é tanto o que, se eu vou usar papel ou se eu vou usar computador, mas sim o como. Se eu vou só capturar, né, escrever, sem pensar, ou se eu vou fazer esse processamento de informações. Então, talvez haja uma tendência das pessoas que digitalizam transcreverem mais e com isso absorverem menos e com isso terem menos retenção e menos desempenho. Mas se a gente souber disso, a gente pode ter esse cuidado de não sair transcrevendo também quando digitaliza. E a mesma coisa, não é só porque você escreveu à mão que você não vai fazer isso de só transcrever, né? Ainda mais hoje que muitas das aulas que a gente assiste, curso que a gente faz, nem é ao vivo, né? A gente pode dar pause e aí a gente pode também transcrever ali exatamente o que a pessoa tá falando, mesmo sendo à mão. Ou a gente pode estar numa aula que tem lousa, slide, a gente fica ali transcrevendo os slides, a lousa, sem ter essa atividade, né, de você ouvir o que a pessoa tá falando, entender o que isso ressoa em você e aí anotar com as suas próprias palavras. Isso você pode fazer tanto no papel quanto no computador. E é um pouquinho mais difícil do que só transcrever, por isso que a gente tem que também ter essa noção que isso é importante para ir treinando também essa habilidade.
Então, sabendo disso, você pode realmente partir, assim, um dos primeiros critérios para você escolher se você quer escrever mais à mão ou mais no digital, é pensar nas suas preferências pessoais e no que você faz melhor. Ou talvez avaliar mesmo as vantagens e desvantagens de cada um e ver quais que se encaixam melhor na sua vida agora. Então, algumas vantagens da escrita à mão, no papel. Bom, talvez essa tendência mesmo de você pensar mais do que só transcrever. Para mim, uma vantagem do papel é que é um registro mais tangível. Eu gosto, assim, sabe, de ver ali aquele papel com aquele negócio escrito do que texto na nuvem. Para mim, é uma vantagem, assim, de ter isso no mundo físico, sabe? Ou pelo menos algo que eu percebo que eu gosto. Também acho que é bem pessoal, na verdade, essa vantagem. Uma outra vantagem que eu vejo é a facilidade de fazer esquemas, né? Então você consegue puxar a setinha, fazer isso aqui, fazer um esquema. Então tem essa liberdade maior quando está escrevendo. Mas como desvantagens, eu acredito que é você encontrar essas informações depois, organizar de uma forma que você encontre com facilidade. Pode se tornar bem volumoso, pesado. Tem a questão ambiental também. E no papel também acho mais difícil, às vezes, de conectar uma coisa com a outra, sabe? De um texto que eu vi ali, conectar com o outro aqui. Isso às vezes fica um pouco mais trabalhoso, não é impossível, tal, mas um pouquinho mais trabalhoso de fazer. Já pensando na escrita digital, né, quando a gente digita, tem essa vantagem de ser mais prático, ainda mais porque normalmente a gente tem um celular à mão, então assim fica mais fácil de fazer essa captura. Então para mim ter essa ferramenta de anotação sempre à mão é uma vantagem, assim como também uma vantagem você encontrar essas informações, né, você abre ali o aplicativo que você vai fazer a anotação, procura por uma palavra-chave e acha o que você precisa. Acaba que se encontrar as informações depois também se torna mais fácil. E também tem essa vantagem que se eu quero colar uma foto, um vídeo até, então tem essa possibilidade de adicionar multimídias, né? Mas as desvantagens, como a gente viu, essa maior tendência à transcrição, então a gente tem que tomar esse cuidado. E uma outra desvantagem é esse uso de telas constante, né? Então também faz mal para nossa vista, faz mal para o nosso sono. Para contornar um pouquinho essas desvantagens de cada caso, né? Em termos de captura analógica, eu gosto muito do Common Place Book. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo dele, tá aqui, ó, na minha mesa. Eu tô, sabe, trabalhando, fazendo minhas coisas e tal, e tá aqui perto. Então começa a me dar uma vontade de escrever alguma coisa, eu vou ali e escrevo, assisto um vídeo, faço anotações do que eu acabei de ouvir. Então eu gosto ali de ter ele sempre à mão. Então é mais prático de anotar, né? Não tem que ficar ali achando vários cadernos, tal, ou até qual divisória que tá o quê. Eu só ali vou e escrevo mesmo. Então essa parte eu acho mais fácil. E ajuda nessa desvantagem do peso, né? Então você acaba não tendo que carregar um monte de coisa. Se eu carrego um caderno só tenho que andar com ele em outros lugares. Mas claro, continua tendo o desafio de encontrar rapidamente uma informação. Se tiver em vários cadernos, eu sempre posso ir, né, no caderno. Então, como eu vou no índice, eu acho fácil ainda, mas eu tenho que folhear vários cadernos. Ainda não é tão rápido como dar um Ctrl F num aplicativo ali que eu faço as notas e achar o que eu preciso. Por isso, até já dando um spoiler mais pro final do vídeo, eu gosto de uma abordagem híbrida, de usar um pouquinho os dois, né? Também já fica sem a dica, mas por muito tempo funcionou para mim ficar só no papel também. E para amenizar as desvantagens do digital, você pode ativamente capturar mais devagar, evitando então essa transcrição e tentando escrever mais com as suas palavras. Ou se você na hora ali precisar transcrever só, lembra que esse processamento vai ser necessário depois. Então, essa também pode ser uma opção. E aqui eu também acho que a abordagem híbrida pode ser uma ajuda, né? Então, por exemplo, isso de ficar o dia inteiro com tela, se você divide um pouco, algumas coisas você faz no caderno, algumas coisas você faz do computador, mas tem uma prática ali, um sistema que integra essas práticas, pode dar certo para você e aí as coisas ficam um pouquinho mais equilibradas. Bom, então agora você quer realmente definir, escolher qual que é a melhor ferramenta para você ou como fazer essa abordagem, né, mais híbrida. O que você pode levar em consideração para decidir o que usar, como usar? O primeiro ponto é lembrar desse processamento de informações que é necessário. Então, tanto faz se é papel ou se for digital, lembra que você tem que processar um pouco essas informações. Isso pode ser na hora, mesmo que está acontecendo ali, aquela aula, aquela palestra, aquela reunião, ou pode ser depois. Eu, sinceramente, eu acho difícil às vezes processar na hora. Sou mais do time, assim, de mais transcrição ou palavras-chave ali que eu vou anotando, e aí logo depois da reunião, ou, né, assim, o mais rápido possível, eu gosto de rever o que anotei, e aí sim eu posso, né, processar aquilo, ver o que é útil, o que não é, como reescrever algumas coisas. Então lembrar que não é só sobre anotar, é sobre processar também
o que você anota. O segundo ponto são as suas preferências pessoais, então veja aí qual que é o lugar que você gosta mesmo de usar, que você percebe que você sempre recorre quando as coisas começam a ficar mais caóticas. Você pode pensar também nas diferentes áreas da sua vida, talvez tenha uma área que você prefira escrever coisas à mão, em outras áreas fique mais prático digitar, então você também pode decidir isso por área. Outra coisa importante, talvez o mais importante, seja você saber quais são seus objetivos com essa anotação. Sabe? Envolve mais memorização de informações ou envolve mais achar as informações que você precisa quando você precisa? Por exemplo, se você está estudando uma prova, qual que é essa prova? Como que ela te avalia? E aí, dependendo da prova, você vai ter que mais que realmente entender os conceitos e vai ter prova que você vai ter que memorizar mesmo coisas, né? Então, isso também você vai ter que levar em consideração até para você entender como você vai estudar. Mas, por exemplo, no meu caso, atualmente, eu não estudo muito para isso, né? Já tive a minha fase do vestibular, de depois de fazer a faculdade, eu estudei farmácia na USP. Então, hoje em dia, minhas anotações envolvem muito mais. Eu anoto para achar aquelas informações quando eu preciso, e isso pode ter tanto um foco na vida pessoal quanto profissional. Então, no foco na vida pessoal, é quando, sei lá, eu tô numa conversa com alguém, uma conversa super legal, tal, e eu lembro que eu tenho alguma coisa que eu li sobre isso, que eu, né, algum dado. E aí eu gosto de... Não tô conseguindo lembrar exatamente, eu consigo rapidinho lá achar e falar pra pessoa aquilo. Essa semana mesmo aconteceu isso, eu tava numa conversa com meu marido e eu queria lembrar de uma coisa que eu vi num vídeo e era um dado, tal. Eu achei uma fala super interessante de uma pessoa e aí eu consegui achar rapidinho, em 2 cliques ali no celular, consegui achar aquela informação e contar pra ele, né? Então eu poderia ficar tentando ali lembrar ou simplesmente falar, tá bom, deixa pra lá, mas eu gosto, sabe, de ter esse acesso. Mas eu não preciso ficar, então, forçando a memorizar tudo. Né? Nesse processo, algumas coisas vão ficar retidas, mas se eu não lembrar, eu tenho ali, ó, eu consigo rapidamente achar essas informações. E só um parênteses, isso é em construção e não tá perfeito, e né, eu sempre também gosto de trazer pra cá essa visão de que não precisa estar perfeito as coisas. Então, claro que acontece de eu não achar tal coisa e tal, mas conforme eu vou melhorando tal, cada vez mais acontece esses momentos de ficar fácil de encontrar as informações que eu preciso, inclusive para a criação de conteúdo, né? Então você também pode estar querendo, então, organizar suas informações, organizar o seu conhecimento para usar no seu trabalho. Se você é um trabalhador do conhecimento, né? Um trabalhador que de alguma forma precisa de conhecimento no seu trabalho. Então, se você cria conteúdo, você tem que usar conhecimento, né? Especialmente conteúdo educacional, você tem conhecimento que você está usando, né? Ou se você é professor, terapeuta, médico, advogado, enfim, tem tantas áreas que você está lidando com informações. E aí, claro que a gente gostaria de, né, achar qualquer informação na nossa cabeça assim que a gente precisa, mas nem sempre é assim, é muita informação. Então, algumas coisas vão ficar ali de bate-pronto, veio aquele problema, aquela situação, você consegue acessar as informações na sua mente, mas tem coisa que não, e aí você pode acessar as suas informações organizadas. Porque quando eu anotava antigamente, até em papel e tal, era muito assim, querendo colocar tudo na minha cabeça. Como eu não tenho uma situação hoje em dia de uma prova a fazer, que eu tenho que memorizar coisas, eu tô muito mais nesse intuito de construir este local que fica fácil encontrar as informações que eu preciso, quando eu preciso. E aí você pode pensar, tá, isso não é uma grande internet? Você não pode dar um Google e achou? Pode, mas é diferente também uma informação aleatória ali que eu vou achar no Google e a anotação que eu escrevi com as minhas palavras, que eu já fiz essa curadoria das fontes que eu quis usar, né, para chegar naquela anotação. Então é diferente de só dar um Google, né? É o meu conhecimento que está ali e não só uma coisa aleatória da internet. Então, saber os seus objetivos também é importante, né? Se você está fazendo anotação porque é mais com foco em memorizar, ou será que é mais, assim, uma questão de acesso, de conseguir acessar as informações quando você precisa, e aí tudo bem se algumas coisas não tiverem na sua cabeça. E um outro ponto que eu quero trazer para cá, que eu acho que é pouco pensado, como que fica prático na sua vida atual. Então, às vezes, mesmo você tendo uma certa preferência por uma coisa, você perceba que por um período da sua vida você tem que fazer uma outra abordagem. Então, por exemplo, eu estava bastante no caderno e tal, gostava de senta, escreve e estava funcionando para mim. Mas aí minha filha nasceu. E aí isso ficou inviável, especialmente quando ela era pequenininha ali, né? Ela sempre do meu colo e tal, então não tinha como eu ficar parando, sentar ali na cadeira, na mesa e ficar escrevendo.
né? Eu gosto, assim, de se eu vejo alguma coisa que me chama atenção, eu gosto de escrever, ou eu gosto de anotar algum insight. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de escrever, mas estava com ela no colo, não conseguia. E aí foi que eu comecei, tá, eu preciso, então, fazer anotações digitais, porque aí pelo menos ela tá ali dormindo, sei lá, mamando, e eu consigo com uma mão ali escrever alguma coisa. Então, por um bom tempo, eu só consegui fazer, quando eu fazia, eu só conseguia fazer no celular. Conforme ela foi crescendo, eu comecei a voltar aos poucos pro caderno. Então, agora, né, de novo, não uso tão intensivamente mais como eu fazia antes dela, mas eu voltei a usá-lo para algumas coisas. E aí, conforme ela tá crescendo mais ainda, mas eu volto a questionar se eu não quero usar ainda mais caderno, porque eu também não quero que ela me veja só no digital, sabe? Só com o celular na mão, só fazendo uma coisa. Então, eu também fico questionando um pouco isso, sabe? Isso me lembra também uma história, quando eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Austin Kleon, ele escreve bastante sobre criatividade, e ele contou que ele estava trabalhando em casa, né, trabalhando no livro dele, escrevendo o livro dele no computador, e os filhos estavam ali, os filhos veem ele trabalhando, e aí mais tarde, né, a filha perguntou, papai, o que você fez hoje no trabalho? E aí ele falou, eu trabalhei no meu livro. Aí ela falou, eu não vi você trabalhando no seu livro, eu só vi você trabalhando no seu computador. E aí ele achou isso fofo e também começou a pensar, caramba, né, tudo bem, o computador faz parte da nossa vida, da deles também vai fazer, mas eu também quero que eles me vejam trabalhando também no papel. E aí ele começou a integrar mais journalings e desenhos, e isso é super legal também o trabalho dele, que ele mistura muito, mesmo no blog dele, sempre tem assim, os rabiscos que ele faz. Então eu gosto muito também, isso também me inspira tanto para essa questão dos filhos, assim, né? Mas também de você ter essas duas. Essa abordagem híbrida me atrai bastante. Então eu continuo com o meu Como Placebook aqui, né? Eu vou escrevendo, organizo as informações no índice, como eu mostrei já nesse outro vídeo. Mas eu vejo ele também como quase como primeiro local. Atualmente, não é tudo que eu passo para outro lugar, mas daqui às vezes saem alguns insights, algumas informações que eu mando também para o digital. E atualmente eu uso o Notion para organizar as minhas informações usando o método PARA, que eu já falei aqui pra você também. E eu sei, eu estou devendo ainda esse vídeo do método PARA, mas uma hora esse vídeo sai. O que eu gosto de recomendar sempre é você ter o menor número possível, mas o mínimo necessário. Pra mim agora tem esses dois locais, como o Facebook e Notion, e sendo que eu sei que tem esse processo de que algumas coisas principais aqui vão sair do caderno e vão pro Notion também. Bom, se você estava então nessa indecisão, será que é melhor papel, será que é melhor computador? Eu espero que esse vídeo tenha te trazido um pouquinho mais de clareza. Isso, no fim das contas, a gente tem que ir testando e percebendo e refletindo o que é melhor para você. Não tem um melhor absoluto para todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo. Como eu falei, até mesmo a sua vida pode ter fases que fica mais fácil ou melhor um ou outro. E agora eu deixo aqui para você assistir o vídeo sobre as anotações no caderno e assim que eu tiver sobre as anotações no Notion, tal, digitais, eu coloco aqui também. Eu fico por aqui, big abraço e tchau!